fazer uma oração. Depois eu vou ler 2 versículos do Salmo 51. Então, você já... vamos orar primeiro? Então, amém? Amém. Amém. Agradecer a Deus, porque é uma grande oportunidade a gente estar aqui em reunião diferente, né? Longe, mas estamos no sentimento, no coração, nós estamos perto, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E o Senhor tem nos ajudado constantemente. O Senhor é conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, socorro bem presente. E nesse tempo o Senhor não vai desamparar o teu povo. Então, nós clamamos pelo teu nome, pela tua pessoa e a tua presença em nossas vidas. Nosso tempo precioso aqui, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja honrado, não importa o meio, a forma, que o Senhor seja exaltado. Então, lembra-te cada irmão que está conosco aqui, cada família, e aqueles também que não chegaram até nesse momento. Estão em suas casas, ou fazendo alguma coisa, e o Senhor abençoe, traga para esse momento aqui a tranquilidade, a paz do Senhor. Livra-nos de ficarmos ansiosos agora e que a gente possa se deleitar totalmente na tua presença, ouvindo a tua palavra, esperando do Senhor o melhor. Nos dias futuros, o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Eu vou ler o Salmo 51, irmãos, o versículo 10 e o 17. Só pedir aos irmãos, pastor, licença, enquanto o senhor vai abrindo o texto, por gentileza, os irmãos fechem os microfones, porque assim a gente ouve o pastor sem interferências. Por gentileza. Ana Cláudia? Oi, Ana. Tá ouvindo a gente, Ana? Abre seu microfone. É uma amiga da Cássia. Ela saiu. Bom, a gente vai continuar lendo aqui, então, no Salmo 51, né? O versículo 10 e o 17. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Esse salmo é o salmo de Davi, né? Quando ele foi repreendido, exortado, né, por Deus, quando ele estava em angústia, espírito, né? Quando ele esteve ali desobedecendo a Deus, né? E Deus, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só o que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora o 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então Davi clamou ao Senhor e pediu ao Senhor que
Deus tivesse misericórdia da vida dele, por causa dos seus pecados. Ele era rei, o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, né? Mas Davi pecou. E, como a Bíblia diz, né, todos pecaram e carecem da glória de Deus, né, da misericórdia de Deus. Mas é só uma reflexão em cima de 2 versículos, que daria para a gente fazer falar bastante, né? E a gente vai dar seguimento ao nosso culto. E eu vou chamar o presbítero Fernando, né? Para trazer a palavra da noite, né? Que hoje é o Fernando, o presbítero Fernando, que vai trazer a palavra, né? Amém? Tá bem, amém, excelente. Irmãos, espero que vocês estejam todos me ouvindo bem daí. Se tiver algum problema na transmissão, os irmãos me façam, por gentileza, um sinal com a mão, que daqui eu enxergo todos ao mesmo tempo, tá bom? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, nas suas casas, nesse momento em que estamos reunidos para adorar o nosso Deus. Eu quero convidar vocês, irmãos amados, a abrirem as suas Bíblias na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro. E nós, nesta noite, estudaremos o texto que está no capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5:5. E nós faremos essa leitura do versículo 5 até o versículo 10. Eu vou dar tempo suficiente para que todos abram a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia na mesma versão que a minha, é melhor que você a tenha à mão, tá bom? A minha Bíblia é na versão revista e atualizada. Também vou pedir a você que, depois que terminarmos a leitura do texto, não feche a sua Bíblia, porque nós precisaremos retomar o texto algumas vezes ao longo da exposição, tá bem? A primeira carta de Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. Ela está um pouquinho antes do livro de Apocalipse, tá bom? Já bem no final, ali está o texto que nós vamos separar esta noite para termos como mensagem de Deus a cada um de nós. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 até o 10. Farei a leitura, peço que os irmãos me acompanhem atentamente. Diz assim a palavra de Deus. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, e vamos falar com Deus mais uma vez. Oremos. Poderoso Senhor, lido está o teu santo texto, Pai amado. E nesse momento, meu Deus, nós rogamos a Ti que continue a falar conosco através da Tua santa palavra. Peço a Ti, meu Deus, que assista este meu irmão e esta minha irmã na sua casa onde está agora. Peço a Ti, ó Deus, que é Deus poderoso, o Senhor que é o Deus onipotente e onipresente, o Senhor que é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Peço a Ti, ó Deus, que preencha a casa, o coração e a mente deste meu irmão e desta minha irmã com a Tua poderosa presença. Peço a Ti, ó Deus, que neste momento toma o nosso coração na Tua mão
Peço a Ti, ó Deus, que derrame sobre nós o poder do Teu Santo Espírito, para que nós compreendamos bem a Tua palavra, para que sejamos por ela edificados. Arranca do nosso coração, Senhor, nesta hora as nossas crendices. Tira de dentro de nós as nossas superstições, os medos, e em nome de Jesus, meu Deus, imputa em nós a Tua santa verdade, para que ela nos conduza de vitória em vitória até o dia em que estaremos contigo eternamente na glória. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos queridos. Aqui estamos diante do texto do apóstolo Pedro. E Pedro escreveu estas palavras num dia, ou num momento da sua vida muito ímpar. E não somente na vida dele, senão que também na vida de todos os ouvintes a quem ele endereçou este texto. O apóstolo Pedro escreveu estas palavras entre os anos 62 e 68 depois de Cristo. E é importante nós sabermos isso, porque nós precisamos compreender o contexto em que o apóstolo escreveu estas palavras e por que ele escreveu. Esta época, os anos 62 e 68 depois de Cristo, caracteriza a época em que o Império Romano estava sendo governado por um imperador chamado Nero, de quem você possivelmente já ouviu falar. Nero era um homem megalomaníaco. O imperador Nero, além de homossexual, era um homem que tinha na sua personalidade uma fome de morte incrível. A maneira como Nero agia era sanguinária. Nero foi aquele responsabilizado por pôr fogo na cidade de Roma, enquanto do alto da torre de Micenas, onde ele morava, tangia a sua harpa e cantava, olhando as labaredas consumirem a cidade de Roma. Depois é ele próprio que atribui este evento catastrófico à autoria dos cristãos e assim coloca a culpa naqueles que nada tinham a ver com o problema e voltam o império inteiro a se tornarem odiosos em relação aos cristãos, aí agora passam eles todos a perseguir os nossos irmãos antigos. A igreja começa a ser perseguida de uma forma não vista até então. Os crentes, os primeiros crentes, são dispersos pelo mundo afora, desde a cidade de Jerusalém e de todas as demais onde eles estavam. Porque agora o império não os protege nem os tolera, mas os persegue com o objetivo de matar homens, mulheres e crianças. Assim, os crentes a quem o apóstolo Pedro dirige esta carta estavam já bem distantes da cidade de Jerusalém, chegando ao norte do Império Romano, na região onde hoje está a Turquia, chamada naquela época de Capadócia. Ali, os crentes estão dispersos por toda parte. Imagine só você as circunstâncias daquele tempo. O pai levando na mão os seus filhos, a sua esposa, arrastando eles deserto afora, com tudo o que podiam carregar, com o objetivo de viverem uma vida livre e protegida em algum lugar, seja lá onde fosse este lugar. Eles carregavam na mão as únicas coisas que podiam transportar. No coração, o desejo de serem livres e na mente, a fé em um Deus poderoso que estava com eles a os guardar, a os proteger. É então neste contexto que o apóstolo Pedro escreve estas palavras, com o objetivo de confortá-los, com o objetivo de conduzi-los por esta longa saga, por estes dias de dificuldade em que eles estavam passando, alimentando-os com a palavra de Deus, de tal maneira que eles pudessem superar as suas dificuldades, as suas lutas do momento presente e finalmente experimentarem as bênçãos de Deus, seja lá onde eles estivessem no momento em que leram este texto que acabamos de ler. Irmãos queridos, não é por acaso que a palavra de Deus chegou até nós tantos milênios depois. O objetivo de Deus para conosco hoje, não tenha dúvida, é o mesmo que ele teve para com os primeiros leitores deste texto. Levar a eles a compreensão plena de que Deus é aquele que nunca abandona o seu povo. De que Deus é aquele que não apenas acompanha o seu povo virtualmente de algum lugar, senão que Deus é um Deus presente, que nos dá a sua palavra, que poderosamente invade os nossos ouvidos e a nossa mente e preenche o nosso coração, tirando de nós as dúvidas, os medos
respondendo a nossas perguntas e nos dando certezas firmes e sólidas de que nós estamos bem acompanhados e que finalmente o nosso destino é de triunfo e de glória, porque é assegurado pelo próprio Deus. Portanto, é com este espírito e confiado nestas verdades que eu convido você a estudarmos juntos esse texto com os seus detalhes. E aqui aprendermos com o apóstolo Pedro como agir em dias de sofrimento. Porque, de fato, se nós olharmos para nossas circunstâncias, é bem possível que elas não sejam de uma perseguição tão intensa quanto naqueles dias. Mas igual estamos todos nós, passando por dias que não são nada fáceis. E aqui está a palavra de Deus para nos consolar, para nos alimentar e nos guiar por estes dias de dificuldade. Pois bem, como agir em dias difíceis? É a pergunta que o apóstolo Pedro vai responder aqui neste texto em 5 pontos diferentes. O primeiro deles, queridos irmãos, sobre como vencer ou como agir em dias difíceis, está no primeiro versículo. E o apóstolo começa dizendo assim: rogo igualmente aos jovens. Então, ele inicia o seu ensino, ele inicia as suas palavras destinando-as aos jovens da igreja. Àqueles que junto com os seus pais estão marchando em algum lugar, aqueles que estão juntamente com suas famílias, passando por momentos difíceis na face da terra. E ele diz, a primeira palavra que ele usa para se dirigir aos jovens é a palavra rogo, que quer dizer peço com intensidade, que é um imperativo, onde ele diz, eu preciso que vocês se atentem ao que eu vou dizer e levem o que eu vou dizer muito a sério, porque isto será definitivo na maneira como vocês vão viver as suas vidas daí em diante. E então ele diz a eles, sejam ou sede submissos aos que são mais velhos. O apóstolo Pedro diz aos jovens, sejam submissos. Para vencer nos dias difíceis, vocês precisam varrer do coração o sentimento de autonomia irresponsável, varrer do coração o desejo de uma emancipação rebelde e colocar no lugar a convicção de que é necessário manter a sua mente, o seu coração e o seu corpo inteiro submissos àqueles que são mais velhos. Os jovens, queridos irmãos, naturalmente têm um ímpeto de força e de coragem. Os jovens, mais do que qualquer pessoa em qualquer idade da vida, compartilham desses adjetivos. E não por acaso o apóstolo Pedro se dirige a eles para dizer é preciso que estes bons adjetivos sejam domados da maneira certa, para que eles produzam vida e perspectivas boas, ao invés de ruína e tragédia. Aqui o apóstolo Pedro diz também a quem eles devem se submeter. A submissão não é a qualquer pessoa, não é a qualquer autoridade, mas uma submissão aos que são mais velhos. Se nós formos ao texto original, de onde vem esta tradução, nós encontraremos a palavra presbíteros. É isso que diz o texto original em grego. Portanto, o que o apóstolo está dizendo aos mais jovens é submetam-se aos presbíteros, que quer dizer aos anciãos, às pessoas de mais idade que carregam em si o atributo de serem experientes e maduras, pessoas aptas e capacitadas para liderar e fazer isto com excelência no exercício desta prática. Portanto, o que ele está dizendo, na continuidade do texto que ele iniciou no versículo 1, é que os jovens se submetam não apenas a uma pessoa de mais idade, mas para que eles se submetam às lideranças instituídas na igreja, das quais, ou entre as quais, os presbíteros são os primeiros a serem listados aqui. Se você olhar comigo na sua Bíblia, o versículo 1 do capítulo 5, que acabamos de ler, você vai ver que o apóstolo começou o texto falando a mesma palavra. Ele disse, rogo. Rogo, pois, a quem? Aos presbíteros, que há entre vós, entre os que estavam recebendo o texto. Eu, apóstolo Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Ele começa dirigindo o seu texto aos líderes da igreja, dizendo, presbíteros, vocês que, como eu sou também presbítero,
eu rogo a vocês que cuidem do rebanho. Eu rogo a vocês em imperativo que façam o melhor no sentido de dirigir, de liderar a igreja de Deus. E então, na segunda parte do texto, aqui estamos nos detendo, do versículo 5, ele diz aos jovens: sejam submissos, mas não a qualquer pessoa mais velha, e sim a estes que são os líderes da igreja. O que ele está dizendo é que para agir ou para ter sucesso, vitória e ter finalmente bons resultados em dias de sofrimento, é preciso submeter-se à liderança da igreja. Porque a liderança da igreja foi instituída com a finalidade primeira de cuidar dos seus, com a finalidade primeira de conduzi-los por um caminho seguro, com a finalidade primeira de ser, diante deste povo de Deus, os representantes do próprio Deus, com o objetivo de conduzi-los em segurança, alimentados para a glória do próprio Deus. Portanto, é assim que o jovem precisa se comportar nestes dias. É com esta disposição de espírito que eles precisam se apresentar diante de cada um daqueles que assumem a posição de liderança na igreja de Deus. Cuidado, irmãos. É muito perigoso que em dias de luta e de dificuldade nós encontremos no nosso coração este ímpeto de emancipação, este desejo de agora viver sem debaixo de autoridade de ninguém, especialmente nesses dias em que o isolamento social impede o contato físico de uns com os outros. É natural que vejamos pessoas que simplesmente tenham sumido do nosso convívio, outros tantos estão presentes, mas apenas parcialmente presentes, quando no seu coração pode estar sendo crescendo e fermentando o desejo de emancipar-se das lideranças que Deus legitimamente instituiu com o objetivo de proteger e de conduzir o rebanho também em dias de dificuldade. Portanto, para agir em dias de sofrimento e de luta, é preciso ter um coração submisso e submisso a autoridades da igreja. O segundo ensinamento que o apóstolo Pedro nos dá sobre como agir em dias de sofrimento está na segunda parte do versículo 5. Ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, desde o começo, sede submissos aos que são mais velhos. Outrosim, ou seja, igualmente, ou do mesmo modo, que é o que significa a palavra outrosim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade. O segundo ensinamento que o apóstolo Pedro nos traz é de que nestes dias de sofrimento nós precisamos tratar uns aos outros com humildade. Mas para a gente saber como tratar este outro, né? Estes que estão na nossa casa, estes que nós nos encontramos corriqueiramente, estes que nós eventualmente nos encontramos no trabalho, para aqueles que podem sair de casa, o apóstolo está dizendo que nós precisamos ter um tratamento de uns para com os outros que é humilde. Mas para viver assim nós precisamos entender o que a palavra humildade significa. O que é ser humilde finalmente? Nós encontramos a palavra de Deus nos dando várias explicações muito claras e objetivas sobre o que isso significa. Ser humilde é considerar o outro melhor do que você mesmo. É exatamente isso que significa ser humilde. É importante dizer isso porque muita gente pode achar que ser humilde é sinônimo de ser pobre. Alguém diz assim, fulano de tal é humilde, querendo dizer que aquela pessoa possui poucos recursos ou poucas posses. Na verdade, ser pobre não é sinônimo de ser humilde. Há muitas pessoas que são pobres, têm poucos recursos, mas são arrogantes no seu trato e no seu modo de proceder. Portanto, onde encontramos as definições na palavra de Deus de que ser humilde significa considerar o outro melhor do que você mesmo? O primeiro exemplo que nós temos é de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 29, fez um convite. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Note, o Senhor Jesus disse, vinde a mim, aprendei de mim, porque o atributo principal que eu tenho para lhes ensinar é o da humildade e o da mansidão de coração. Portanto,
Quando você vai a Jesus, quando você obedece a este chamado, esta convocação, quando você, em obediência a esta convocatória, coloca-se aos pés de Jesus, significa que você compreende que Ele é melhor do que você. Significa que você entendeu que Ele tem para ensinar e Ele tem para fazer por você aquilo que nem você mesmo tem a capacidade de fazer. Quando alguém vai a Jesus e submete-se a Ele, é porque esta pessoa reconheceu em humildade que a condição de estar com Jesus é melhor do que estar sozinha consigo mesma e com as convicções que carrega na sua mente. Mas há um outro exemplo na palavra de Deus que nos explica claramente o que significa humildade. Ela está no ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Depois eu vou mandar estes textos todos ali no grupo da igreja, logo em seguida, para que os irmãos possam, durante a semana, fazer essas leituras. Isso é muito valioso, tá bem? Mas o apóstolo Paulo disse no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o seguinte: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina que quando nós consideramos os outros maiores do que nós mesmos, nós estamos assumindo o espírito de humildade. Portanto, queridos irmãos, para superar dias difíceis, é preciso ter um espírito humilde. Se nós ligarmos a televisão no noticiário da noite de hoje ou formos à internet, possivelmente encontraremos a notícia alarmante de que na quarentena e no isolamento social aumentaram os casos de violência doméstica. Maridos e mulheres atracam-se com palavras e com sopapos. Maridos e mulheres tratam-se não com doçura, delicadeza e dignidade, mas tratam-se aos tapas e aos berros. Isto porque falta humildade em ambas as partes. O resultado é catastrófico. Há muita gente que, por falta de humildade, de pedir ajuda, de considerar que há alguém que de fato pode levá-los a uma condição melhor, dar a eles bons conselhos, tem preferido pular da janela de seus apartamentos ou pendurar-se em cordas por causa da tristeza e da angústia que se abate em seu coração. Todas estas práticas, irmãos, são expressões da soberba do coração humano, que é o contrário da humildade que Deus está nos ensinando a ter e praticar imediatamente no lugar onde estamos. Para vencer em dias difíceis, é preciso submeter-se à autoridade legitimamente colocada por Deus para pastorear o seu povo. E, em segundo lugar, é preciso que nós nos tratemos uns aos outros com humildade, que significa considerar o outro maior do que você mesmo. Terceiro ensinamento que o texto de Pedro nos traz sobre como vencer e agir em dias de dificuldade e de sofrimento está no versículo 6. Eu convido você a olhar comigo este texto. Diz assim o versículo. Se você puder, leia em voz alta comigo agora o versículo. Diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O terceiro ensinamento que o apóstolo Pedro nos traz aqui é de que nós temos que nos humilhar. E agora ele diz onde? Debaixo da poderosa mão de Deus. Ele está dizendo que você e eu precisamos de fato considerar Deus e os seus ensinamentos e a sua palavra melhor do que nós mesmos. Ele está dizendo que nós temos que abrir mão da nossa sabedoria e das nossas qualidades para dispostos estarmos de colocarmos a sabedoria e os atributos de Deus no lugar delas. É isso que ele está nos ensinando. Para vencer em dias de sofrimento, é preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Mas do ponto de vista prático, você deve estar se perguntando: como eu posso fazer isso? Como eu devo exercitar isso imediatamente na minha vida? Porque esta ideia de humilhar-se debaixo da mão de Deus pode parecer muito vaga, muito abstrata, muito subjetiva. Mas o apóstolo Pedro didaticamente nos mostra que há
uma maneira específica de se praticar esta humilhação debaixo da mão de Deus. Antes de falar dela, eu preciso ainda te dar mais uma informação importante. Nos nossos dias e na nossa cultura, a palavra humilhação não é sinônimo de algo desejável. A palavra humilhação nos nossos dias é sinônimo de vergonha. Ela não é tratada na nossa sociedade como uma virtude. A humilhação é tratada na nossa sociedade como uma fraqueza. Mas quando nós vamos ao texto sagrado, irmãos, nós notamos que Deus nos ensina que é absolutamente o contrário disso. O maior exemplo de humildade que nós temos na vida e na história da humanidade foi o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus humilhou-se debaixo da mão de Deus. Nosso Senhor Jesus submeteu-se à vontade de Deus porque ele considerou a vontade de Deus melhor do que a dele próprio. Quando ele estava orando no Monte das Oliveiras, nas vésperas de sua própria morte, ele então disse: Pai, se for possível, passa de mim o quê? Este cálice. Contudo, seja feita a sua vontade. Note que ali Jesus estava disposto, se esta fosse a vontade de Deus, a desistir de tudo. Mas ele disse: Senhor, a sua vontade prevaleça sobre a minha. E a resposta de Deus foi: siga em frente. E ele seguiu. Ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus e foi exaltado. Portanto, nosso Senhor Jesus foi à cruz e foi humilhado, mas a sua ressurreição trouxe exaltação e vida não só para ele, mas também sobre todos nós. Então, queridos irmãos, quando Deus nos exige termos um comportamento humilde e submisso, ele não está nos levando a uma condição humilhante e degradante. Ele está nos levando a uma condição de forte envergadura moral e de uma virtude extrema que vai nos conduzir em vitória para a glória dele próprio. Portanto, nunca mais veja a palavra humilhação ou a palavra ser humilde como algo a não se desejar, mas tenha ela como uma meta a ser perseguida e praticada na sua vida para a glória de Deus e para a bênção da sua própria vida. Então, voltando ao que o apóstolo nos ensina, qual é então a prática imediata que eu posso exercer para de fato ser humilde diante de Deus? Chamo a sua atenção ao texto e o versículo 7 traz a resposta. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Queridos irmãos, ansiedade é pecado. Ansiedade não é algo que deve ser por nós cultivado. Como o pecado deve ser tratada como algo que precisa de arrependimento e, como consequência, a cura. A ansiedade em nenhum nível é tolerada na palavra de Deus como algo que pode ter convivência conosco. A ansiedade é um mal terrível. É um mal que começa na mente e no coração e expande os seus efeitos sobre o corpo. A medicina moderna descreve este fenômeno como doença psicossomática. É aquela doença que começa no modo de pensar, manifesta-se no modo de agir e adoece o corpo físico. A ansiedade, o que é então, por definição, ansiedade, é a perturbação do espírito causada pela incerteza. Não é assim que nós nos sentimos quando estamos ansiosos? Nós pensamos no futuro, no trabalho. Como será quando esta quarentena terminar? Será que ela termina logo? O que virá depois? Será uma calamidade econômica? Será a perda do meu emprego? O que acontecerá? Será que eu também vou ficar doente? Será que a doença vai rescindir para a cura? Ou será que eu vou morrer com ela? Esse tipo de pergunta, quando se instala no nosso coração e ali permanece, pode gerar em nós um sentimento ansioso, ou seja, uma perturbação do espírito decorrente da incerteza quanto ao futuro. Mas note, irmãos queridos, a palavra de Deus traz o antídoto para este mal terrível. A palavra de Deus nos ensina como vencer este mal, a como vencer este pensamento, esta perturbação espiritual que, instalando-se, pode te levar a uma ruína permanente. E qual é, então, a maneira? A primeira delas é vencendo a incredulidade.
porque fica ansioso em relação ao futuro, perturbado quanto ao que virá, aquele que não consegue depositar a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Aquele que não confia que Deus tem nas suas mãos a rédea da humanidade. Aquele que não consegue crer que Deus está sentado na sala de controle do mundo. Esta pessoa, pela incerteza ou pelo sentimento de não estar sendo cuidado, de que as coisas estão fora do controle do Deus Todo-Poderoso, colocam-se numa situação de angústia extrema que pode levá-los a uma derrocada terrível. Mas, para vencer a ansiedade, nós precisamos compreender, assim como ensinou o salmista Davi, a nos comportarmos diante dela. Davi, no Salmo de número 5, versículo 3, disse: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Davi nos ensina que ele, para vencer a ansiedade e as lutas dos seus dias, amanhecia o seu dia e a primeira coisa que ele fazia era falar com Deus. E quando ele falava com Deus, ele diz, depositava diante do Senhor as suas pelejas, as suas lutas, os seus medos. Ele falava com Deus não coisas que ele achava que Deus gostaria de ouvir, mas as coisas que perturbavam o seu modo de ser e o seu modo de agir. Davi coloca diante de Deus os seus medos e as suas angústias. Davi falou estas palavras num contexto de guerra. Ele era um homem que vestia a armadura de manhã cedo, pegava a sua espada e marchava para o campo de batalha. Mas ele disse, antes de fazer isso, eu coloco diante do Senhor os medos, as angústias, os pavores, as lutas do dia e o que mais virá. E fico esperando qual é a resposta de Deus. Nós aprendemos aqui, queridos, que para vencer a ansiedade é preciso, na primeira hora do dia, colocar diante do Senhor o nosso coração, dizer as nossas palavras, os nossos medos, fechar os nossos lábios e ficar esperando. Para vencer a ansiedade é preciso confiar em Deus, varrer do coração a incredulidade e ter um coração crente e confiante. E então, colocar diante do Senhor as suas lutas e ter paciência para esperar. A paciência é um atributo que todos nós temos e devemos exercitar. A paciência não pode ficar relegada ao segundo plano na nossa vida. Ela não é algo que vem do céu e entra em nós. A paciência é algo que quanto mais nós exercitamos, mais nós desenvolvemos a capacidade de ter. Portanto, confiar em Deus é uma necessidade e fazer isto com paciência é um exercício diário. Então, o apóstolo Pedro segue no seu quarto ensinamento de como ser vencedor e de como agir, portanto, nos dias de dificuldade. A quarta resposta a esta pergunta está no versículo 8. Eu convido você a acompanhar comigo o texto. Diz assim, leamos todos em voz alta, se você puder aí onde está. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O apóstolo Pedro agora nos diz, irmãos queridos, que há um outro inimigo. Até agora ele falou do inimigo que é você mesmo. Até agora ele descreveu o inimigo que é a sua própria maneira de ser e de agir. Até agora ele só descreveu problemas que são intrínsecos da nossa própria natureza. O desejo de ser soberbo e não de submeter-se àqueles que Deus levantou para nos pastorear. Em segundo lugar, ele falou do problema de nós termos dificuldades por soberba de nos relacionarmos uns com os outros. Ele disse, sejam humildes. Em terceiro lugar, ele disse do problema que nós temos de nos relacionar com Deus. Ele disse, sejam humildes em relação a Deus. E agora ele está dizendo que nós precisamos ter muito cuidado em relação a um inimigo que, embora invisível, é muito perigoso e está alheio, ou seja, está fora de nós. Ele chama este inimigo de ninguém menos que o diabo. E a palavra diabo quer dizer acusador. Esta é a tradução para este nome.
Note que diabo está dito aqui na sua Bíblia com um D minúsculo. Não é um nome próprio, mas é a caracterização, é um substantivo que caracteriza alguma coisa. Neste caso, o príncipe das trevas. Ele é chamado de diabo porque a sua missão é acusar. Quando nós fazemos algo de errado e contrariamos a lei e a santa vontade de Deus, não se engane. Ele é o primeiro a se levantar diante do Pai para dizer: viu só o que o Carlos Fernando fez de novo? Viu só o que ele praticou mais uma vez? O dedo dele está em riste, sempre buscando alguém para culpar. E o problema, queridos irmãos, é que na maioria das vezes em que ele faz isso, ele tem plena razão. O problema é que o diabo, como nosso acusador, só nos acusa quando de fato nós fizemos algo de errado. Portanto, todas as vezes que ele está na nossa volta para causar este sentimento em nós, é porque nós, de alguma maneira, estamos dando brecha e ocasião, estamos dando a ele razão para exercer aquilo que ele faz de melhor, que é acusar. Portanto, o que Pedro está ensinando aqui é que para agir em dias de dificuldade e de angústia, é preciso resistir ao diabo. E a maneira mais eficaz de resistir ao diabo é ficando firme contra ele. Mas como ficar firme contra o diabo? Se você ler o versículo 9, você vai perceber que as primeiras palavras que Pedro usa para dizer sobre como devemos resistir ao diabo é resistir-lhes firmes na fé. Note que Pedro não diz aqui, use palavras mágicas contra ele. Há muita gente que acha que resistir ao diabo é dizer tá amarrado. Há muita gente que acha que resistir ao diabo é ter plantado na porta de casa um pé de espada de São Jorge. Há muita gente que acha que resistir ao diabo é não ficar falando o nome dele para não atrair a presença dele. Mas note que nenhuma destas coisas encontra respaldo na palavra de Deus. O apóstolo Pedro nos diz que para resistir ao diabo, irmãos queridos, é simples. Basta ficarmos firmes na fé, confiando em Deus e afastado do pecado. Quando nós não temos motivo ou não damos ao diabo motivo de nos acusar, é porque nós não estamos praticando algo que é reprovável diante de Deus. Portanto, a primeira maneira de resistir ao diabo é se santificando, afastando-se do pecado à medida que se aproxima da lei e da palavra de Deus, com súplicas e oração, confiando que Deus existe e de que a sua palavra é verdadeira. Isto é um exercício de fé. O apóstolo Paulo, ainda falando sobre como nós podemos resistir ao diabo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 14 a 18, falou de uma armadura que você e eu podemos e devemos utilizar como povo de Deus para vencer este maligno. A armadura que o apóstolo Paulo descreve lá, e eu convido você a fazer esta leitura, ele diz que ela tem alguns instrumentos ou partes que a compõem, que são, na verdade, analogias ou comparações que ele faz com aquilo que a palavra ou a nossa maneira de se relacionar com Deus pode exercer na nossa vida. Ele começa descrevendo que nós devemos nos cingir com a verdade. Perceba, uma pessoa para resistir ao diabo não pode se agarrar à mentira. Para vencer nos dias de luta, você não pode seguir mentindo. Veja a santificação presente. Em segundo lugar, como elemento da armadura, ele diz: tem que vestir a couraça da justiça. Você tem que ser uma pessoa justa, agir justamente. Em terceiro lugar, ele diz: é preciso calçar o evangelho da paz. Você não, porque está isolado, deve deixar de anunciar as verdades de Deus mundo afora, levar consolo para os seus que estão próximos e também os que estão distantes pelos meios que nos restaram para fazer isso. Ele disse que nós, em quarto lugar, precisamos ter ou empunhar o escudo da fé. Ou seja, quando nós cremos na palavra de Deus, as investidas do maligno lançadas contra nós como setas ardentes, como flechas, não têm força para nos atingir, porque nós seguimos confiando no Senhor e então as propostas malignas não acham lugar em nossa mente. Quando Satanás diz: eu acho que o seu Deus te abandonou, você diz: não me abandonou, porque o meu Deus é o Deus da aliança que não abandona o seu povo.
Então, este escudo da fé protege a seu coração e a sua mente das investidas dele, que querem plantar incredulidade no seu coração. O apóstolo segue dizendo que nós precisamos ter o capacete da salvação, que significa carregar na mente a certeza de que aquele que nos salvou é poderoso para nos sustentar salvos daqui até a eternidade. A certeza da salvação na sua mente é um instrumento de Deus que te sustenta firme, mesmo nos dias de angústia, de dor e de dificuldade, com a certeza de que o maior de todos os bens que você precisava receber nesta vida já são seus por direito, assegurados por Deus, carimbados pelo Espírito Santo, que é a certeza da salvação em Cristo Jesus. E assim o apóstolo Paulo termina dizendo que o último instrumento da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um instrumento de ataque. Cada vez que você e eu precisamos atacar o diabo, nós não conseguimos fazer isso com palavras mágicas nem com ordens imperativas, mas nós o fazemos quando abrimos a santa palavra de Deus e a lemos. No momento em que a palavra de Deus começa a entrar na nossa mente e onde nós estamos, Satanás tem que marchar em retirada, porque ali não há lugar para as propostas dele. Assim, queridos, nós somos sóbrios e vigilantes e agimos de maneira a resistir ao diabo. Chegamos então ao último ensinamento que o apóstolo Pedro nos traz sobre como viver ou como agir em dias de sofrimento. E o ensinamento está no versículo 10. Ele diz assim: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos irmãos, para vencer em dias de sofrimento, é preciso ter a certeza de que todo sofrimento tem data marcada para começar e data marcada para terminar. Deus jamais envia provações ao seu povo que são insuportáveis para o povo a quem ele envia. Deus jamais coloca sobre nós um fardo que é impossível de ser carregado. Deus jamais nos coloca em uma condição em que nós estamos impossibilitados de agir positivamente nela. Tenha esta certeza. O apóstolo Pedro disse aqui que Deus, depois de nos ter dado este sofrimento, o fez por um pouco. Veja que a palavra ou a expressão um pouco se refere ao tempo em que Deus está permitindo que o sofrimento se abata sobre o seu povo. Os primeiros ouvintes desta palavra, eu lhe relembro, estavam em fuga, estavam em sofrimento grande. Mas o apóstolo Pedro, em nome do próprio Deus, disse: é só um pouco que isso vai durar. Este tempo vai acabar. E quando este tempo acabar, Deus objetiva ter construído em vocês adjetivos muito valiosos. E aqui ele descreve os 4 adjetivos ou 4 objetivos que Deus tem ao nos dar estes sofrimentos. Em primeiro lugar, ele diz que ele mesmo vos há de aperfeiçoar. O primeiro objetivo de Deus com os sofrimentos que se advêm sobre nós é nos aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa preparar, capacitar, habilitar esta pessoa para viver lutas outras que ainda virão. Em segundo lugar, ele diz que os objetivos de Deus é nos firmar, que é sinônimo de tornar alguém estável, tornar alguém equilibrado. As dificuldades vêm não para nos destruir, mas para nos capacitar e nos equilibrar, para que daqui para frente vivamos de maneira melhor do que vivemos daqui para trás. Em terceiro lugar, o apóstolo Pedro diz que o objetivo de Deus é nos fortificar. Fortificar é sinônimo de tornar forte ou fortalecer. É tornar aquilo que era frágil e quebradiço forte e resistente. As dificuldades enviadas por Deus, quando entendidas por nós e vividas da maneira que aprendemos nesta noite, nos tornam resilientes e fortes, prontos para viver outras batalhas tão difíceis quanto, como também ajudar a outros a passarem por lutas ainda maiores que essa. Em quarto e último lugar,
ele diz que o objetivo de Deus é nos fundamentar. Fundamentar significa colocar alicerce. Fundamentar significa construir uma base. Deus está tirando os nossos pés da areia e colocando debaixo de nós vergalhões e argamassa forte e firmemente amarrados, de tal maneira que ele possa então construir um grande edifício sobre este fundamento que ele colocou às custas das provações e dos sofrimentos. Porque, queridos irmãos, o que Deus está construindo em nós ou sobre nós é muito grande. O apóstolo Paulo diz que Deus está construindo o caráter de Cristo em nós. O edifício que vai ser construído sobre estas bases é o edifício do próprio Deus. Ele está destruindo a nossa natureza perversa e má para construir no lugar o caráter do próprio Jesus Cristo. Que Deus nos ajude para que nós saiamos desse momento de luta e de dificuldade, de sofrimento e de peleja, tendo aprendido a lição que Deus enviou para nós. Leve isto em consideração, irmão amado. Siga confiando, submeta-se à sua liderança e não a abandone. Tratem uns aos outros com humildade. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, abandonando a ansiedade. Seja sóbrio e vigilante, resistindo ao diabo com uma vida santa. E, finalmente, confie nos métodos de Deus, porque Deus é muito maior e muito melhor do que todos nós, e Ele sabe o que está fazendo para alcançar os objetivos que Ele mesmo estabeleceu antes que o mundo existisse. Eu convido você, para terminarmos esta reflexão, a fazer uma autorreflexão. Convido você a pensar na sua própria vida. Em momentos como esse, nós somos tentados a pensar em quem não esteve, em quem não ouviu. Somos tentados a listar na nossa mente quem será que deveria ter ouvido esta palavra. Mas eu posso lhes assegurar, irmãos queridos, que Deus fez ouvir quem Ele queria ensinar. E eu quero dizer a você, irmão amado, que você precisa fazer esta reflexão e responder a seguinte pergunta: como você está no momento atual? Em meio aos sofrimentos e às dificuldades que este momento lhe tem imposto, como você está ficando? Você está se tornando mais crente ou mais incrédulo? Você está se tornando uma pessoa que está mais próxima de Deus ou tem se distanciado mais? Tenha isto em mente. O objetivo de Deus em enviar sofrimento também sobre o seu povo é nos aprimorar. Tiago nos ensina: o objetivo de Deus com as suas provações é nos tornar perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que Deus ajude você. E é por você e com você que eu quero orar, pedindo a Deus que nos ajude a levar estas coisas em consideração. E assim, sigamos em frente, vencendo as dificuldades e sendo pelo próprio Deus levados a uma situação muito melhor do que a atual. Por favor, curve a sua cabeça onde você está e vamos falar com o Senhor nesta hora. Poderoso Senhor, nós agradecemos a Ti, a Deus, por este momento que passamos juntos, um momento valioso ao redor da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que perdoe os nossos pecados, especialmente o da ansiedade, porque com o coração atribulado e com o espírito perturbado, preocupados demais em relação ao futuro, afastamos o nosso coração do Senhor. Peço a Ti, ó Deus, que nos perdoe cada vez que no nosso coração passou o desejo de se emancipar daqueles que o Senhor estabeleceu como nossos líderes, nossos pastores e mestres. Peço a Ti, ó Deus, que nos perdoe pelos momentos em que, ao invés de considerarmos o Senhor melhor do que nós, chegamos a achar que temos decisões e atitudes melhores do que as que o Senhor nos apresenta na Tua santa palavra. Perdoe-nos, ó Deus, porque muitas vezes temos dado lugar, ocasião e razão ao diabo em função dos pecados que praticamos, os quais ele justamente nos acusa. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes temos murmurado contra a Tua disciplina e os sofrimentos que o Senhor mesmo enviou para nos tornar ainda melhores. Perdoa-nos por termos agido assim. E em nome de Jesus, Pai Santo, eu peço a você que abençoe este meu irmão e esta minha irmã,
de tal maneira que esta semana seja uma semana diferente na caminhada da vida. Que o Senhor os ajude a confiar na tua palavra, a se debruçar sobre ela, a alimentar-se dela sistematicamente, diariamente, a falar com o Senhor na primeira hora do dia como a coisa mais importante da vida, a depositar diante do Senhor os dissabores, as angústias, os medos e ficar esperando a sua resposta. Dá-nos isso, Pai Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.